Bem-vindos ao canal da Manels. Hoje estamos a fazer mais uma atualização diária, no dia 27 de Fevereiro, em relação ao coronavírus. Portanto, tudo o que aconteceu no dia 27 até à 1h58 da manhã, já do dia 28 de Fevereiro. Portanto, estes são os dados mais atualizados que temos atualmente. Antes de avançar, se tiverem questões que queiram colocar sobre este vírus, podem utilizar os comentários para fazê-lo. Subscreva o canal para terem as atualizações diárias em relação a este assunto e outros assuntos que se tornem relevantes. E vamos então ver como é que está a situação no dia de hoje. Na China, tivemos um aumento de nem 400 casos confirmados, um crescimento elevado nas pessoas curadas, de 13 mil, ou perto de 13 mil. Pessoas em estado crítico, temos menos cerca de 400. Este valor continua a ser ainda muito alto, portanto é preciso ter muita atenção a este valor. A nível de mortes, tivemos 44 mortes na China nestas últimas 24 horas, o que não é mau de todo. Pessoas suspeitas de ter o vírus, estarem infectadas, temos uma quebra em 50 pessoas. Esta quarentena que foi forçada em muitas das cidades chinesas continua no dia de hoje. Apenas pode sair uma pessoa por prédio a cada 3 dias para comprar mantimentos. Muitas vezes esses mantimentos são levados até a entrada do prédio para que a pessoa não se tenha que deslocar e evitar aqui deslocações. A verdade é que na China começam a haver já retornos das pessoas ao trabalho, às escolas, em algumas cidades, e isso eventualmente vai fazer com que daqui a 8, 10 dias haja um aumento do número de casos positivos novamente devido às pessoas deixarem de estarem nas suas casas. Portanto, isso será algo natural devido ao desbloqueio de algumas cidades que começam a retornar à vida normal. Quanto ao Japão, tivemos um pequeno crescimento nos casos confirmados, pessoas curadas mantém-se igual, no estado crítico também, e tivemos apenas uma morte no dia de hoje. Em relação ao governo japonês, este decidiu fechar todas as escolas do país durante a totalidade do mês de março, algumas até início de abril mesmo, e surgiu também aqui um caso de uma doente que já tinha sido dada como curada e que possui uma reinfecção. Não há muitos detalhes ainda sobre isto, mas a pessoa estava aparentemente curada e voltou a testar positivo para o coronavírus. Na Coreia do Sul, temos aqui um aumento de 430 casos. As pessoas curadas mantêm-se na mesma, em estado crítico também, e também não tivemos aqui mortes a relatar no dia de hoje. Continuam a ser feitos imensos testes na Coreia do Sul, daí que estes casos confirmados vão estar permanentemente a serem maiores com o passar dos dias. Com observações, temos aqui uma hospedeira de bordo que foi confirmada como positivo para o coronavírus. Ela esteve a trabalhar já infectada, a servir cerca de 400 passageiros nos trajetos que fez entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos no seu trabalho. Portanto, isto aqui poderá ser muito relevante porque poderemos ter aqui uma fonte de contaminação, propagação do vírus, e os próximos dias, a próxima semana, irá ou não confirmar se temos aqui uma evolução devido a esta situação. No Irão, temos aqui um aumento de 106 casos, pessoas curadas 54, em estado crítico não temos nenhuma informação e temos mais 7 mortes. A verdade é que no Irão, pelos motivos que vos vou dizer agora, não podemos confiar de todo nestes números. Estes números são manipulados de certeza absoluta. O mais alto responsável islâmico lá no Irão morreu com o vírus e neste momento estão vários membros do governo infectados, entre eles um dos vice-presidentes. Uma jogadora de futsal de 23 anos morreu com o vírus. Portanto, temos aqui uma pessoa que é jovem, que é saudável, pratica desporto, portanto, um pouco fora do habitual
no caso das mortes pelo vírus, que afeta pessoas mais idosas predominantemente, mas aconteceu aqui este caso. Há agora a proibição de entrada de cidadãos chineses, mais de, pronto, cerca de 2 meses depois do começo destes casos, só agora há esta proibição. E chegaram-nos também informações de que médicos e outros profissionais de saúde foram ameaçados ou têm sido ameaçados de forma a não divulgarem a verdadeira evolução do vírus para cá para fora. Portanto, aqui vemos que estes dados podem estar tudo menos corretos. A nível de Itália, tivemos cerca de 200 casos novos, temos 42 pessoas recuperadas de ontem para hoje, 56 pessoas em estado crítico, temos 5 mortes e a nível de testes a informação aqui mantém-se porque não nos foi disponibilizada nenhuma informação a nível destes valores. Mas estes testes continuam a ser elevados, daí também o aumento dos casos confirmados e até porque a situação em Itália está muito descontrolada. A própria Ministra da Saúde cá em Portugal já disse que a situação que se está a passar em Itália poderá muito bem acontecer em Portugal. É sempre bom que haja esta percepção de que tal pode voltar a acontecer e em Portugal, pelo menos para nos prepararmos para o sistema de saúde se preparar para essa eventualidade. Em Espanha temos mais 12 casos confirmados, o número de pessoas curadas mantém-se e temos 2 pessoas em estado crítico, mortes ainda não há nada a relatar. Tivemos um primeiro caso de transmissão local em Sevilha e agora à tarde em Madrid. E temos também aqui algo mais relevante e preocupante, que são 7 casos que surgiram em Valência, que são parte de um grupo de 2.500 adeptos do Valência que se deslocaram no dia 18 de fevereiro ao norte de Itália para um jogo da Liga dos Campeões. Portanto, 7 deles foram testados como positivos num grupo de 2.500 adeptos. Portanto, aqui terá que ser um caso a acompanhar, porque irá certamente haver uma evolução muito grande devido a isto. Outras novidades, na Grécia temos neste momento 3 casos e como medida para combater a propagação do vírus, os eventos relacionados ainda com o Carnaval foram cancelados em diversas cidades. Nos Estados Unidos têm chegado notícias e testemunhos que indiciam que o Centro de Controlo de Doenças americano terá recusado efetuar testes de despiste do coronavírus durante alguns dias. E em França, o número de casos confirmados mais do que duplicou nas últimas 24 horas, sendo que agora temos 38 pessoas infectadas e 12 delas surgiram, portanto, numa base militar, já relacionado com o foco de propagação, portanto, que já era de conhecimento público. Em Portugal, temos 53 pessoas testadas, 36 delas negativas, temos 17 a aguardar resultados, uma delas nos Açores, que surgiu agora no final da noite de 27 para 28, e 27 destas pessoas testadas regressaram a Portugal desde a Itália, portanto, o governo, o sistema de saúde português está a atuar nestas pessoas, a testar estas pessoas que vieram do norte de Itália e com sintomas que possam ser semelhantes ao do coronavírus. A Áustria tem já 5 casos confirmados, mas trago-vos a Áustria aqui por um aspecto diferente. Um paciente que foi confirmado hoje em Viena esteve 10 dias internado no hospital com diversos sintomas, mas apenas 10 dias depois foi testado para o coronavírus e foi confirmado que este estava mesmo infectado. Portanto, podemos ter aqui um foco de infecção, principalmente para os profissionais de saúde e as visitas que este teria lá no hospital. Na Alemanha, estes casos também duplicaram, são agora de 48 e têm surgido ao longo do dia, assim, muitos casos neste país. Outras novidades, temos uma descoberta no genoma viral. Foi descoberto que este vírus possui uma mutação em relação ao vírus da síndrome respiratória aguda grave de 2002, uma mutação que leva a que este se torne semelhante ao HIV no que se concerne à habilidade deste vírus se ligar às células humanas. E esta mutação, através dos estudos que foram feitos,
leva-nos a crer que se liga de forma 1000 vezes mais forte do que o SARS de 2002. Portanto, vemos aqui que este vírus, e pelos números é claro que conseguimos perceber isso, que este vírus se liga muito às células humanas, daí criar mais infecções. A nível de países afetados, temos 55 neste momento. Entraram hoje a Dinamarca, a Estónia, o microestado de São Marino, Países Baixos, Irlanda do Norte, a Nigéria e a Lituânia. Quanto ao Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos da América, temos boas notícias. Os critérios que até hoje tinham de ser respeitados para que as pessoas fossem testadas teria que incluir obrigatoriamente ter estado em contacto com alguém infectado ou ter vindo da China. Eh, Portanto, estes critérios foram agora alargados e já não é necessário de forma alguma que estas condições ou uma delas eh, seja real para que o teste seja efetuado. Para acabar, números totais. Temos então 83.379 casos confirmados em todo o mundo. Casos não resolvidos temos cerca de 44.000 e nos resolvidos temos cerca de 40.000 casos. Nos casos que estão ativos, temos 18% daqueles 40.000, portanto 8.100 pessoas aproximadamente, estão num estado crítico, num estado sério de saúde, e temos 82% que estão com pequenos sintomas, portanto não deverá haver grande preocupação nesta grande maioria de casos. A nível dos casos resolvidos, temos 93% das pessoas recuperadas, cerca de 36.500, e mortes estamos com 7%, portanto 2.858 mortes confirmadas fruto do coronavírus. Quanto ao período de incubação, este costuma ser de 2 a 14 dias, mas temos casos que apontam para 0 dias e outros até 27 dias, portanto são os outliers deste vírus. A taxa de fatalidade, segundo a OMS, cifra-se nos 2%, mas é muito cedo para garantir que esta taxa se aplica desta forma, até porque a taxa, esses 2% é a nível mundial e sabemos que em cidades diferentes esta taxa tem valores muito diferentes. Quanto aqui ao RO, este valor está entre os 2 e os 3, ou seja, por cada caso positivo, a probabilidade de infectar ou o número de pessoas que podem infectar são 2 ou 3. Portanto, por cada caso podemos ter mais 2 ou 3 fruto daquele primeiro. Espero que tenham apreciado as notícias do dia de hoje. Alguns países estão ainda com situações muito preocupantes. Provavelmente vamos ter situações semelhantes noutros países que não foram hoje abordados, mas é esta evolução dos números. O que interessa aqui é esta evolução de casos resolvidos, pessoas recuperadas e, claro, que os cuidados de saúde sejam os melhores possíveis para levar esta percentagem de mortes o mais baixa possível. Obrigado.